Olá a todos, boa noite. Chegámos até aqui porque a nossa escola de repente encontrou-se num lugar que eu não percebia qual. Depois a Alexandra mostrou-me um livro muito interessante que mostrava que todas as organizações têm a crise da fase pioneira e nós sabíamos que estávamos nessa crise na nossa associação, na nossa escola, eh, e já andávamos para pedir ajuda há um ano, dois. Entretanto, tivemos várias mudanças grandes na escola. Entre elas, no último ano, mudámos fisicamente de espaço e fomos adiando essa, essa ajuda interna. E agora percebemos que para cuidar da escola, primeiro tínhamos que cuidar muito bem do interior, porque estávamos muito atentos às paredes e aos edifícios e tudo mais, e fomos descurando mais um ano o interior, mais um ano o interior, e estávamos a agudizar os problemas internos. E então surgiu o nome do Beto, porque o Beto fez um trabalho, pelo que chegou até nós, incrível na Casa de Santa Isabel, aqui no norte de Portugal. Um, por isso, assisti a algumas palestras do Beto antes de falar com ele e fiquei logo bastante fã, não é? Fez todo o sentido o que eu ouvi, sabíamos que era aquilo que precisávamos. Entretanto, também falámos com outra pessoa que faz um trabalho idêntico e que também estava, geograficamente estava cá em Portugal, e o Beto aconselhou-nos então que a nossa ajuda devia ir para alguém que pudesse estar presencialmente connosco e disponibilizou-se logo muito amavelmente a oferecer esta palestra para a nossa escola e para todas as escolas e toda a comunidade em Portugal que quisesse assistir. E então aqui estamos nós neste momento. Obrigado, Beto. Nada. Obrigado a vocês pelo convite e bom estar aqui com vocês. Eu já fiz algumas palestras assim com esse tema da gestão colaborativa, mas especificamente para as escolas Waldorf foram poucas vezes. E para um grupo de pessoas ligadas à educação Waldorf, pedagogia Waldorf em Portugal é a primeira vez mesmo. Então, muito bom, muita satisfação estar com vocês. E, Obrigado. e como o João falou, eu estive duas vezes na Casa de Santa Isabel, fiz um trabalho online por muito tempo de consultoria e duas vezes estive presente. Não conhecia Portugal antes, então tive essa oportunidade de conhecer Portugal quando fui na Casa de Santa Isabel. Gostei muito de ter conhecido Portugal e gostei muito também de ter conhecido a Casa de Santa Isabel. Então, para mim é sempre um prazer poder contribuir com o movimento da pedagogia Waldorf em Portugal. Bom, então eu sou o Beto Dertoni, né? É Roberto meu nome, mas todos me chamam de Beto. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu fiz formação em pedagogia Waldorf já há muitos anos, 1990, já tem mais de 30 anos. Então, eu sou ligado à pedagogia Waldorf de várias maneiras, né? Por todos os lados. Eu fiz a formação de pedagogia Waldorf nessa ocasião. Eu era muito novo, eu tinha 24 anos. E a minha esposa depois me casei, né? Minha esposa é professora Waldorf. Meu filho foi aluno Waldorf a vida inteira, desde o jardim de infância até o 12º ano, agora já está acabando a faculdade. Eu só tenho um filho. E já fui dou consultoria para escolas Waldorf já há 30 anos, desde 1994. Eu comecei meu trabalho como consultor. Meu primeiro trabalho foi numa escola Waldorf, aqui no Brasil. E já fui presidente de associação de escolas Waldorf, já fui gestor, fui funcionário, já trabalhei numa escola como gestor, numa escola Waldorf também. Então, tenho uma ligação muito forte com as escolas Waldorf, com a pedagogia Waldorf. E para mim é sempre um prazer, assim, poder estar em contato com pessoas que atuam nas escolas. Eu acho que as escolas Waldorf cumprem uma função, um papel muito importante no mundo. E eu vejo que essa questão da gestão é um grande desafio, não é? Porque a gente se encanta com a pedagogia Waldorf, realmente é uma coisa muito encantadora. A forma como se olha para o desenvolvimento infantil, juvenil, é muito encantador mesmo. Então a gente se empolga com isso, quer ser professor Waldorf, quer colocar os filhos na escola Waldorf, não é? E quando a gente chega na escola Waldorf, a gente percebe que é uma escola geralmente associativa, normalmente, né, as escolas são associativas, a grande maioria. E aí começa o primeiro desafio, né, esse grande desafio. Como é que é? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha em grupo
para fazer com que uma escola aconteça, exista, né? Quando é uma organização, uma escola tradicional, que tem um ou alguns donos e tem chefes, né? Fica mais fácil. Nesse sentido, a gestão é mais fácil, porque alguém determina o que tem que ser feito, as outras pessoas cumprem, obedecem. Não tem muita discussão. Não quer dizer que seja bom, que seja satisfatório, né? Num trabalho assim, onde tem alguém que decide sozinho e as outras pessoas apenas estão lá para executar, há muita insatisfação, né? As pessoas não se sentem plenas no seu trabalho, há muita insatisfação. Muitas vezes a gente não concorda com o que foi determinado, mas somos obrigados a seguir, não é? Então, isso normalmente não é tão satisfatório. Então, puxa, é encantador também esse aspecto de trabalhar na escola Waldorf, além da pedagogia Waldorf, essa questão de trabalhar de forma colaborativa, de forma associativa. Isso também tem um encanto incrível, né? Puxa, nós todos vamos decidir juntos, né? As nossas questões, como vamos caminhar com a escola. Mas a grande questão é, ok, mas e como fazer isso, né? Nós ainda não aprendemos a fazer isso. Nós fomos, a nossa cultura sempre foi muito voltada para uma estrutura muito hierarquizada, né? A estrutura de gestão em geral sempre foi de uma forma muito hierarquizada, né? Há muitas décadas, séculos. Então está muito dentro de nós. A nossa forma de atuar é muito carregada com o que a gente chama de comando e controle. Alguém comanda e controla para que as outras pessoas executem o que foi comandado. Então, virar essa chave, mudar a forma de atuar para trabalhar de forma mais colaborativa é um grande desafio. A gente não sabe fazer ainda direito. Ainda está aprendendo. Tem poucas décadas que a gente as organizações começaram a buscar trabalhar de uma forma mais horizontal. As escolas Waldorf existem há pouco mais de 100 anos, né? E nesse sentido também as escolas Waldorf são muito inovadoras, né? Porque há 100 anos já ter uma ideia de escola, de organização onde as pessoas decidem juntas é muito inovador. Naquela época, então, né? Até hoje é muito inovador. Então, a gente ainda tá aprendendo. Só que eu acho que tem algumas décadas em que isso ficou mais forte, uns, talvez uns 50 anos, que tem se falado mais de trabalho colaborativo. Então, é recente ainda, mas já tem um bom caminho andado. Então, já tem muitas experiências acumuladas, conhecimentos, metodologias, formas de trabalhar, né? Então, eu trabalho com isso há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, e então já tenho sempre trabalhando com esse olhar, né? Como trabalhar de forma colaborativa, com colaboração e, ao mesmo tempo, preservando o espaço de autonomia para os indivíduos, né? Então, esse eu acho que é um grande desafio. Como que a gente trabalha em grupo de maneira que cada pessoa tem autonomia, tem seu espaço de liberdade para atuar a partir de si mesmo, mas, ao mesmo tempo, colaborando com o grupo, né? E, claro que dentro das organizações, né, os papéis são diferentes, né? Não é que todo mundo faz a mesma coisa. Numa escola Waldorf, então, tem professores, tem as famílias que pagam as mensalidades, que levam seus filhos, tem as pessoas da parte administrativa da escola. Então, tem funções diferentes dentro de uma escola. Então, como é que a gente junta essas pessoas e como é que a gente trabalha de forma colaborativa com esse grupo de pessoas, cada uma com funções diferentes? Será que todo mundo tem que decidir tudo sempre? Ou não? Quem que tem que tomar parte nas decisões? Como, como a gente toma uma decisão de forma adequada? Como que a gente aprende como grupo? Como que a gente dá feedbacks um para os outros, né? Então, são todas questões que têm a ver com a gestão colaborativa. E disso que falaremos aqui, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar. Então, a minha empresa de consultoria chama Colaborar, com dois Os, e nós temos esse lema, por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos. Então, a nossa busca na Colaborar é essa de ajudar as organizações, não só escolas Waldorf, nós atuamos com escolas Waldorf, né, já há muito tempo, mas nós atuamos também com outras organizações, com empresas também. Então, como ajudar as organizações a trabalharem de maneira mais colaborativa a partir do impulso de autonomia de cada indivíduo. Então, esse é o propósito da Colaborar. Eu gosto de começar com esse verso do Steiner, talvez muitos aqui já conheçam,
E para mim esse verso tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Então eu vou ler para a gente. Só é saudável quando, no espelho da alma humana, toda a comunidade encontra seu reflexo. E na comunidade vive a força da alma individual. Né? Então esse verso traz esses dois aspectos, né, de que é saudável quando, né, tem dois aspectos, né, que o Steiner traz aqui que trazem saúde para um grupo. O primeiro é que quando cada pessoa carrega em si toda a comunidade, né? Espelha na sua alma toda a comunidade, né? E quando na comunidade cada um se traz, né? A força da alma individual está viva. Então, significa que a minha leitura desse verso é assim, que na comunidade as pessoas não somem, os indivíduos não somem, eles estão presentes, estão vivos, eles atuam. Então, né, não é uma massa de pessoas onde a gente não enxerga as individualidades. Pelo contrário, a comunidade se faz a partir da força das individualidades. Mas também não é que cada individualidade, então, se sobrepõe às outras. Não, mas cada individualidade, a partir da sua força, mas ao mesmo tempo, carrega dentro de si a imagem do todo, de toda a comunidade, né? Então, eu vejo isso na prática da seguinte maneira. Então, na escola, cada um tem sua atribuição, seu papel a cumprir, né? Para os objetivos, para contribuir com os objetivos comuns que nós temos na escola. Então, se eu estou numa tarefa, numa atividade minha, dentro da escola, pode ser como pai, como mãe, como professora, professor, administradora, administradora, nesse meu atuar, na minha atuação, eu tenho que atuar a partir de mim mesmo, né? Mas é saudável se eu atuo a partir de mim mesmo, mas carregando a imagem do todo, não é? Carregando, espelhando em mim, dentro de mim, na minha alma, toda a comunidade, não é? E, para mim, isso tem a ver com fazer a minha atuação, atuar, né, na minha atuação individual, mas sempre conectado com o propósito comum, né? Toda a comunidade é refletida, ou seja, qual que é o nosso propósito comum? Qual que é o nosso objetivo comum? Por que que estamos aqui, trabalhando juntos nessa escola? O que que queremos como grupo, não é? Então, se na minha atuação individual eu carrego essa imagem do todo, né, eu estou imbuído, carregando em mim o nosso propósito comum, ou seja, eu não estou atuando por uma questão individual do que eu acho que é melhor para mim, né? Mas estou contribuindo para o todo. E quando estou com o todo, com toda a comunidade, né? Em toda a comunidade estamos reunidos como grupo, eu estou conectado com o todo, mas a partir do meu impulso individual, né? Então vive a força da alma individual. Então esse verso tem uma imagem de pulsação, né? Eu como indivíduo e eu como parte do todo, né? Eu carregando em mim o todo, mas trazendo a mim mesmo como indivíduo. Então, tem o indivíduo e o grupo, o centro e a periferia, né? Então, sempre tem esse movimento, né? Esse pulsar do coração, não é? Então, vamos carregar essa imagem desse coração, desse pulsar do coração, né? Do atuação individual e conexão com o grupo. Então, vamos carregar isso conosco aqui nessa nossa palestra. E eu acho importante trazer essa imagem agora, que eu vou trazer agora, que nós chamamos de dinâmica básica da vida social. Que a vida social, o que é a vida social, né? A vida social tem a ver com as relações, como nós nos relacionamos entre nós como seres humanos, não é? Né? Nós vivemos, somos seres que, né, do ponto de vista da antroposofia, nós somos seres, não apenas vivemos no mundo material, mas também carregamos em nós algo de espiritual, né? Então nós somos seres ao mesmo tempo materiais e espirituais, vivemos numa realidade material e também estamos conectados a uma realidade espiritual. Então, podemos dizer que há um mundo espiritual e um mundo material, onde nós existimos, mas também há um mundo social que nós criamos, né? O mundo social é uma criação humana. Nós criamos o mundo social, a vida social, ao nos relacionarmos uns com os outros. Então, a cada momento que nós estamos nos relacionando uns com os outros, nós estamos tecendo essa teia da vida social. Nós estamos construindo a vida social, não é? Criando a vida social, co-criando a cada momento a vida social. E essa vida social tem uma dinâmica básica,
que tem a ver com o seguinte: imagina a escola, uma escola que está começando agora, que vai começar. Então, um grupo de pessoas tem uma necessidade. Puxa, eu preciso de uma escola Waldorf para os meus filhos, né? Para os nossos filhos, um grupo. Algumas famílias têm essa vontade de ter uma escola Waldorf, uma necessidade de ter uma escola Waldorf para os seus filhos. E aí precisam buscar pessoas que possam dar aula, possam ser professores Waldorf, que têm formação, que têm conhecimentos, capacidades, competências para atuarem como professores de uma escola Waldorf, não é? Então, aí se dá uma dinâmica que existe entre as necessidades, o polo das necessidades e o polo das capacidades, né? Então, por um lado, para qualquer organização existir, esses dois polos precisam estar presentes. Um é o polo das necessidades. Se não há pessoas que precisam de uma escola, a escola não vai existir, né? Não tem sentido de existir. Então, tem pessoas que precisam. Por um lado, então tem esse polo das pessoas que falam, eu preciso, tenho necessidade de uma escola. E, por outro, também tem que ter o outro polo, de pessoas que dizem, eu posso, eu tenho capacidade para atuar como professor. Então, essa dinâmica acontece o tempo inteiro na vida social. O tempo todo que nós nos relacionamos uns com os outros, sempre há essa situação de que alguém necessita de algo e eu tenho a capacidade para atender aquela necessidade. O tempo todo, mesmo numa conversa. Eu vou conversar com alguém, estou com uma dúvida sobre uma situação, eu tenho uma necessidade, alguém tem uma capacidade e vai, na conversa, ela vai atender minha necessidade, por exemplo, não é? E numa conversa, numa troca, acontece isso mutuamente, né? Às vezes é muito comum isso, né? Nos relacionamentos, eu supro a necessidade de outra pessoa e ela supre a minha, né? Nessas trocas, nas nossas relações de maneira geral. Então, essa é uma dinâmica que acontece o tempo todo na vida social. E nesse encontro, então, né, uma pessoa com necessidade, outra com capacidade, ou pessoas com necessidades e outras pessoas com capacidades. Nesse encontro, há um terceiro elemento, que é esse âmbito dos acordos. Então, nós precisamos fazer acordos. Se eu tenho uma necessidade, que eu quero aprender a tocar violão, eu vou procurar alguém que sabe ensinar a tocar violão. Então, ou guitarra, né? Então, nós vamos fazer um acordo, vamos combinar um horário para as aulas, um valor que eu vou pagar para que essas aulas, que a pessoa possa me dar a aula. Então, nós fazemos acordos, né? E nesses acordos, os acordos estão no âmbito do nós queremos. Então, por um lado eu preciso, do outro lado eu posso, mas juntos nós queremos. E assim passa a existir, né? É possível se tornar realidade aquela iniciativa, no caso a escola, por exemplo. Então, a escola existe a partir desse impulso do nós queremos. Pessoas com capacidade, pessoas com necessidade que se juntam e fazem acordos para criarem essa escola porque nós queremos. Agora a questão é, então, e como nós administramos essa vontade coletiva comum, né? Esse nós queremos? Isso tem a ver com a gestão colaborativa, né? Que a gente vai conversar aqui. Esse é o desafio, tá aí, né? Como que a gente concilia vontades diferentes que se unem com um impulso comum, né? Esse é um grande desafio. E esse nós queremos, então, um aspecto desse desafio tem a ver com o seguinte, que, como eu falei, né, é muito novo ainda para a gente essa forma de trabalhar em grupo. Então, esse nós queremos é uma coisa nova também na história da humanidade como um todo, de maneira geral, não é? Então, se a gente olha para o caminho de desenvolvimento da consciência humana, também como é trazido pela antroposofia, a gente vê que em épocas muito remotas, milênios de anos atrás, sei lá, 10 mil anos atrás, por aí, nós vivíamos numa situação, né, que na antroposofia se fala que era a época da antiga Índia, né? Nós vivíamos numa situação em que nós não tínhamos uma vontade, a vontade não era tão individualizada, não é? A vontade tinha um componente muito forte de coletivo. Nós nos movíamos na vida social a partir de algo que nos movia como grupo. Não era cada indivíduo se movendo, né, a partir de uma motivação individual para realizar algo. Havia uma motivação muito mais grupal que vinha de uma guiança, uma liderança espiritual. Guias espirituais guiavam os povos, a humanidade, né, as sociedades, num aspecto de uma forma coletiva.
né? Então, nós vivíamos no âmbito do nós devemos, como grupo, seguir uma orientação que vinha de guias espirituais. Então, nós não questionávamos, era inerente à vida social. É uma determinação, nós nos relacionávamos como sociedade, como grupos, de acordo com essas orientações que vinham de guias espirituais. Nós não questionávamos isso, simplesmente fazíamos, era assim, a realidade era assim. Então, nós vivíamos nesse âmbito muito fortemente, nós devemos. E nós passamos por um processo, começamos a passar por um processo cada vez mais intenso, de nos conectarmos mais ainda com a vida material e nos distanciarmos da vida espiritual, né? Então, nessa época aqui do nós devemos, outra característica importante é que nós tínhamos uma conexão muito maior com a realidade espiritual, com a natureza, com o coletivo. E aos poucos nós fomos passando por um processo, dois processos simultâneos. Um de individuação, das individualidades ficando cada vez mais fortes, né, nos desconectando dos grupos, do coletivo, e ficando cada vez a individualidade, aos pouquinhos, né, gradativamente ganhando mais força, mais consciência individual, e também um processo de nos conectarmos cada vez mais com a realidade material e nos distanciarmos cada vez mais da realidade espiritual. E também, a gente pode dizer, um terceiro processo de criando uma realidade cada vez mais artificial, né, mais virtual, aos pouquinhos, né, e nos distanciando também de uma realidade, do contato com a natureza, né? Então, isso foi nos levando, nesse aspecto do desenvolvimento da individualidade, nós fomos indo nessa direção do eu devo, né? Tanto o nós devemos, quer dizer, desculpe, o que é o eu devo? Vou falar uma coisa aqui antes. O que é o eu devo? Eu devo significa o quê? Que agora não é que nós seguimos uma orientação espiritual de forma coletiva como grupo, mas chegou um momento na história da humanidade que cada indivíduo, a gente não era mais tão conectado com o grupo, era ainda, claro, mas não tanto quanto antes, e as individualidades já um pouco mais fortes, um pouco mais atuando mais a partir de si, mais ainda dependendo de uma orientação externa. Então, por exemplo, numa época em que nós começamos a seguir como indivíduo, o que o padre fala na igreja, o fiel segue, obedece. O que o pai fala na família, os filhos obedecem, não é? O que o professor fala na escola, os alunos obedecem. O que o chefe fala na empresa, os funcionários obedecem. Então, eu devo seguir uma orientação de alguém que tem mais poder, que determina como tem que ser o que eu vou fazer, né? Então, esses dois aspectos estão nesse âmbito da dependência. Nós dependemos de uma orientação externa para atuar no mundo. E, aos poucos, né, esse processo foi caminhando cada vez mais, a individualidade ficando cada vez mais forte, e nós então fomos para o âmbito do eu quero. Então, agora sim, a minha individualidade está mais forte, minha vontade individual está mais forte. Então, não só que eu não estou mais tão conectado com o grupo, mas como também eu não estou mais tão sujeito a uma orientação externa como antes. Eu quero me determinar a partir de mim mesmo, não a partir do que outras pessoas fazem, né? Então, eu não quero me guiar no mundo por uma determinação externa, mas sim por aquilo que eu acho que faz sentido para mim mesmo, né? Pela minha própria vontade. Então, eu quero. Então, isso tem a ver com esse âmbito da independência, né? Da dependência, nós fomos para uma independência. Eu quero ser independente, eu não quero seguir o que os outros falaram, não é? Então, a gente vê esse movimento na sociedade muito forte, né? A igreja não tem mais tanta força né, com os indivíduos como tinha antes. O padre, né, por exemplo, na igreja, o, o pai na família não tem mais tanta força como antes, o professor na escola, o chefe na empresa, né? Porque agora nós, como indivíduos, não queremos mais nos deixar submeter a uma determinação externa como antes. Então, e esse âmbito do eu quero está muito forte no nosso mundo de hoje, né? Então, em cada momento da história, um desses âmbitos, né? Uma época o nós devemos era predominante, depois o eu devo passou a ser predominante. Claro que o nós devemos ainda coexistia, mas o eu devo passou a ser predominante. Hoje, no nosso mundo de hoje, o eu quero é mais predominante. Mas nós ainda temos situações que nós obedecemos uma determinação externa como indivíduo. Também temos situações que nós atuamos de forma coletiva a algo que vem de fora, né? Aqui, não sei como expressão vocês usam em Portugal, no Brasil nós falamos de efeito manada, né? Seguir como uma manada, como gado, a algo que uma liderança forte traz, né?
E quando a gente faz isso, a gente está nesse âmbito que nós devemos, né? E a gente vê que isso não é tão atual, é uma coisa mais ultrapassada, a forma de proceder é mais ultrapassada. O mais moderno tem sido o eu quero, o mais forte, mais predominante no mundo de hoje, mas cada vez mais tem surgido esse impulso novo do nós queremos, que tem a ver com a interdependência. Então, nós queremos claro que eu tenho que atuar a partir de mim mesmo, com independência, mas se eu vou a partir só daquilo que eu quero, totalmente independente do resto, eu perco o contexto do grupo, do coletivo, e o que tem acontecido no mundo de hoje é o que nós temos visto, né? Cada um querendo fazer prevalecer a sua própria vontade, e aí muitos conflitos, guerras e exercício de poder, né? Dominação, exploração dos seres humanos, da natureza. É isso que tem levado ao declínio, assim, né? Esse caos todo social que nós temos vivido. Então, tem se feito necessário um novo impulso, que é isso de atuar a partir de mim mesmo, mas me conectando com o coletivo, com o grupo, com o todo, né? Com uma visão mais ampla, com um propósito comum. Então, isso tem a ver com a interdependência e com esse impulso do nós queremos, né? Então, ou seja, o nós queremos é um impulso muito recente ainda para a humanidade. A gente ainda está aprendendo a fazer isso, a trabalhar de forma dessa maneira, né? Colaborando a partir da autonomia de cada um. E isso tem a ver com um contraponto ao comando e controle. Então, o comando e controle prevalecia aqui nesses âmbitos anteriores, e hoje nós estamos buscando esse âmbito da autonomia e colaboração, que é o que eu tenho chamado de gestão colaborativa. Então, a gestão colaborativa tem a ver com isso, como trabalhar com autonomia e colaboração ao mesmo tempo, né? Isso tem a ver com o que nós queremos. Como conciliar vontades diferentes conectadas a um propósito comum. E conseguimos trabalhar de uma forma saudável dessa maneira. E aí, trazendo tudo isso para a escola, né? Então, a escola tem alguns grupos que a gente reconhece na escola. Primeiro, obviamente, tudo na escola tem que estar voltado para o atendimento da necessidade de desenvolvimento das crianças, né? A gente falou daquela questão da dinâmica básica da vida social, necessidades e capacidades. Então, a necessidade primordial que a escola existe para atender a necessidade de desenvolvimento das crianças e dos jovens que estudam lá. Então, a criança está no centro de tudo. Mas, só a criança, a escola não, né, não existe. Então, tem as famílias que trazem as crianças para a escola e tem o grupo de professores, o corpo pedagógico, o grupo de professores que atuam dando aula, né, para as crianças. E a aula, o professor, na sua aula com os seus alunos, essa atividade da aula dentro da escola é a atividade principal, né? A escola toda, todas as atividades, todos os processos que acontecem na escola deveriam estar voltados para que essa atividade, esse processo da aula acontecesse da melhor maneira possível, não é? Se nós queremos que nossos filhos tenham sua necessidade de desenvolvimento satisfeita de uma maneira adequada, saudável, eles se desenvolvam, cresçam como indivíduos fortes que possam contribuir para o mundo, então nós temos que colocar nosso foco para que a aula aconteça da melhor maneira possível, porque é lá que esse processo de desenvolvimento acontece, não é? Então, isso aqui é o processo principal, o processo cerne da escola. Os professores com seus alunos, com as crianças. Mas não é só isso a escola, né? A escola ainda tem outros aspectos, tem outras áreas de apoio. Então, tem área administrativa, financeira, manutenção, limpeza, comunicação, planejamento. Tem várias outras atividades que acontecem na escola que dão apoio, né? São atividades de apoio, de suporte, para que a aula aconteça da melhor maneira possível. Muitas vezes nós estamos numa atividade de apoio e fazemos com tanta força que a gente acaba perdendo de vista que a gente está aqui a serviço do trabalho dos professores. A gente, às vezes, acaba querendo ter mais protagonismo na escola e atropelando, passando por cima de aspectos que são inerentes à pedagogia, né? Mas tem que sempre trazer essa clareza. A nossa atividade é de apoio, apoiar para que essa atividade de pedagógica aconteça da melhor maneira possível, não é? Em torno de tudo isso, nós temos as comissões apoiando, ajudando em né, vários momentos, comissões de professores, comissões de famílias e comissões mistas, né? E tudo isso, em volta de tudo isso, está a associação. Então, a associação contempla todos esses grupos aí, né, na escola. Bom, eu queria abrir um pouquinho para ver se tem comentários ou perguntas, e depois eu vou entrar mais especificamente no tema da gestão colaborativa. Mas antes disso, quero
abrir um espaço se tem comentários ou perguntas até aqui. Nenhum comentário, nenhuma pergunta. Meu Deus. Tá fazendo sentido para vocês, pelo menos? Ufa, pelo menos isso. Está, Beto, está tudo a encaixar assim naquilo que nós reconhecemos como o nosso dia a dia, não é? Bom, Sim, então tá bom. Está bem. Podemos seguir? Posso seguir aqui? Então vamos lá. parece que sim. Então, ok, né? Falamos disso, né? De que tem a dinâmica básica da vida social, necessidades, capacidades e acordos. Os acordos, né, que nós fazemos nesse âmbito do nós queremos, tem a ver de como que nós fazemos a gestão, então, como grupo. E aí vimos que essa questão do nós queremos é uma coisa nova na história da humanidade, por isso a nossa dificuldade de trabalhar dessa maneira. E vimos esses grupos, como que estão os grupos dentro da escola, né? Como acontece isso dentro da escola. E agora essa grande questão. Ok, né? Então, como que a gente faz uma gestão mais colaborativa? O que nós precisamos ter presente, ter na consciência para fazermos uma gestão colaborativa de uma forma adequada, né? É isso que nós vamos falar aqui. Então, ao longo desse tempo meu de trabalho com consultoria, com esses temas, eu fui desenvolvendo um método, né, uma forma de trabalhar com grupos, para ajudar os grupos a trabalharem com gestão colaborativa. Então, o que eu vou apresentar aqui é fruto disso, né, dessa metodologia que eu fui criando, que tem me ajudado muito no meu trabalho. Os trabalhos que eu faço, eu uso isso o tempo todo, né? Na Casa Santa Isabel também usamos essa estrutura. Então, o que que é isso? São alguns aspectos que têm a ver com a gestão colaborativa, né? Como que a gente pode olhar. Então, na Colaborar, que é a minha empresa de consultoria, nossa busca é sempre de trazer novas lentes que nos ajudem a enxergar a realidade de novas maneiras, de outras maneiras, e também trazer instrumentos que possam nos ajudar a atuar na realidade, né, de forma a trazer mais saúde para as relações e para a vida social, né? Então, isso que eu vou trazer agora é uma lente, são conceitos que podem nos ajudar a ver a nossa realidade de uma nova maneira, né? Então, no centro está o propósito comum. Então, para trabalhar com gestão colaborativa, é muito importante nós termos consciência qual que é o nosso propósito comum mesmo. Por que nós estamos aqui nessa escola trabalhando juntos? E muitas vezes nós nos perdemos, nos distanciamos do nosso propósito comum, não é? A gente muitas vezes vai ficando cansado das relações, né? Por conta de muitas dificuldades nas relações, divergências, atritos, reuniões cansativas, difíceis. Eu vou para reunião às vezes e algumas pessoas falam muito, eu não tenho espaço para falar, ou há muito conflito, muita discussão. Então a gente fica cansado, chateado, e a gente vai ficando, então, às vezes com raiva, e a gente começa a se distanciar do nosso propósito comum, do porquê que nós estamos aqui juntos mesmo. Então, é muito importante na escola, nós de tempos em tempos, a cada 6 meses ou a cada um ano, nós nos reunirmos como grupo para conversarmos sobre isso. Qual que é o nosso propósito mesmo? Por que que nós estamos aqui? Qual que é o propósito de estarmos aqui nessa escola? O que que a gente quer com isso? Não é? Então, ter um encontro que traga isso, sabe? Conversar sobre isso. Qual que é o nosso propósito comum? Não a partir daquilo que nós achamos que tem que ser, mas aquilo que realmente vive em nós como realidade, né? O que que nós queremos como propósito comum e, e o que está acontecendo na realidade que nós estamos nos distanciando desse propósito, né? Então, ter conversas sobre isso é muito importante. Então, partir sempre do propósito comum. Ok, temos um propósito comum, estamos juntos nesse propósito. E agora, como é que nós, então, fazemos a gestão? Somos um grupo de pessoas, tem professores.
mães e pais, administradores, como é que a gente faz a gestão? Então, uma primeira pergunta que surge é, ok, como é que nós nos organizamos como grupo? Para darmos conta das nossas tarefas, para irmos na direção do nosso objetivo comum, do nosso propósito comum. Como que a gente se organiza como grupo? Então, a primeira questão tem a ver com isso, com a estrutura de gestão. A estrutura, a organização. Que grupos devem existir? Para fazer o quê? Com que propósito? Né? Quais são os papéis? Quem faz o quê dentro de cada grupo? Isso é uma grande questão numa escola Waldorf. Eu sempre ouço isso. As famílias, muitas famílias falam assim: poxa, eu estou na escola já faz um ano e até agora eu não sei muito bem com quem que eu devo falar quando surge tal problema, tal questão. Com quem que eu falo? Quem cuida do quê? Isso normalmente não é muito claro, né? Porque não é claro para a gente que está atuando na escola. A gente, né, normalmente nós não definimos com clareza os papéis e responsabilidades de cada pessoa. Isso é fundamental, senão a gente fica perdido mesmo. Então, definir com clareza quais são os grupos que devem existir. Por que deve existir tal grupo? Né? Então, para a gente criar um grupo novo na escola, uma comissão, um grupo qualquer, esse grupo tem que estar voltado para atender uma necessidade real. Que necessidade real existe na escola, que não está sendo atendida ainda e que justifica criar um grupo novo. Ok, então vamos criar esse grupo novo para atender essa necessidade. Então, o propósito de um grupo, da atuação de um determinado grupo, tem que estar ligado a uma necessidade real da escola. Que esse grupo existe para atender a necessidade. Não é? Então, ok, então esse grupo precisa existir com esse propósito, de atender essa necessidade. Ok, então que pessoas, que competências nós precisamos ter nesse grupo? Entre as pessoas do grupo que possam atender? Quais são as capacidades? Nós vimos as necessidades. E as capacidades? Que capacidades precisamos ter nesse grupo para atender de forma satisfatória as necessidades? Então, ou seja, olhando para as capacidades, nós vamos ver, então, que pessoas precisam compor o grupo, que tragam essas capacidades em si. Né? Então, isso é importante, tem a ver com a estrutura de gestão. Uma vez, ok, vamos definindo a estrutura. Quais são os grupos, quais são as pessoas que vão atuar, qual o papel de cada pessoa. Mas isso em si não basta, se nós também não aprendemos a fazer reuniões e tomar de decisão de forma colaborativa com qualidade, né, que são os processos colaborativos. Então, a gente precisa aprender a fazer processos colaborativos de uma forma adequada. Então, a gente vai fazer uma reunião para definir que grupos devem existir na escola, por exemplo. Mas na reunião, poucas pessoas falam, muitas ficam só ouvindo, e outras nem concordam com o que está se falando, mas não tem espaço para trazer seu ponto de vista. Então, não vai funcionar de forma colaborativa. Já não é colaborativo, né? E não vai funcionar de forma adequada. Muitas pessoas vão ficar insatisfeitas, não vão concordar, não vão se comprometer, não vão se envolver. Então, já começam muitos problemas aí. Então, não basta só pensar na estrutura. Tem que pensar também nos processos colaborativos. E não é que uma coisa vem antes da outra. É tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, para definir uma estrutura adequada, a gente faz reunião para isso. Então, como é que a gente faz uma reunião, né? Então, vamos fazer uma reunião. Como é que a gente faz uma reunião adequada? Como é que a gente toma uma decisão em grupo? O processo colaborativo. Precisamos aprender a trabalhar com processos colaborativos. Só que dentro desses processos colaborativos, né, uma reunião, uma tomada de decisão em grupo, muitas vezes, um aspecto das reuniões de tomada de decisão tem a ver com o processo mesmo, com o método, como que a gente faz, né? Então, isso já aprendendo ajuda muito. Mas um outro aspecto que influencia muito na qualidade das nossas reuniões, das nossas decisões, tem a ver com as relações entre nós, porque uma reunião é, por excelência, um espaço de relacionamento, né? Um grupo de pessoas se reunindo. Então, como é que nós nos relacionamos? Será que nós aprendemos habilidades relacionais adequadas, nos relacionarmos de uma forma saudável nas nossas reuniões, né? Então, também tem esse outro aspecto das habilidades relacionais. Então, nós precisamos desenvolver habilidades relacionais em nós. Na escola, nós não aprendemos isso, né? Na universidade, nós não aprendemos isso. Então, como é que a gente desenvolve habilidades relacionais de escuta empática? Quanto eu realmente escuto com atenção e com empatia a outra pessoa, mesmo quando ela traz algo que eu discordo completamente. Então, ou seja, mesmo que eu discorde, como é que eu consigo ter um espaço de abertura e de escuta empática para outra pessoa? Eu preciso desenvolver essa habilidade em mim, senão eu vou ter muito problema nas reuniões, não é? Como que eu falo de uma forma franca e ao mesmo tempo respeitosa?
né? Muitas vezes nós falamos, às vezes nós falamos de uma forma, falamos com muita franqueza, mas sem muito cuidado com o respeito à outra pessoa. A outra pessoa se sente ofendida, desqualificada e já não escuta mais nada, não é? A gente fala de forma muito franca, muito dura e um pouco sem cuidar muito com respeito da forma como eu estou falando. Por outro lado, às vezes, nós falamos com muito respeito e muito cuidado, mas não falamos o que tinha que ser falado, com franqueza, né? Então, isso é uma habilidade importante de desenvolver, né? Precisamos desenvolver essa habilidade em nós, de falarmos de forma franca, mas ao mesmo tempo respeitosa. Como que nós desenvolvemos relações de confiança, né? Para um grupo funcionar bem, como grupo, as relações de confiança são muito importantes. Mas a confiança a gente não pode exigir, né? Assim, você tem que confiar. Não, a confiança se constrói. Não é? Então, como é que nós construímos uma relação de confiança entre nós? Então, que habilidade nós precisamos, né? Essa habilidade importante nós precisamos desenvolver em nós de construir relações de confiança, né? E isso tudo vai nos levar ao autodesenvolvimento, não é? Outra habilidade também importante é assim, como é que a gente lida com conflitos, né? Com divergências, divergências, conflitos, tudo isso faz parte do dia a dia, né? Nós somos pessoas diferentes, então, naturalmente, teremos ideias diferentes muitas vezes. E, às vezes, ideias divergentes, não é? Então, numa reunião, é natural que surjam divergências. E que, às vezes, alguns conflitos comecem a surgir. A questão é como que a gente lida com os conflitos. Que habilidade nós precisamos desenvolver em nós para lidar de uma forma adequada com os conflitos? Que o conflito seja uma fonte de aprendizado, né, de desenvolvimento para o grupo, e não o começo de um rompimento, né? Então, isso é importante também. E tudo isso, né, como eu estava falando, nos leva ao desenvolvimento, porque nós nos percebemos melhor ao nos relacionarmos com as outras pessoas. Se eu trabalho sozinho, sem me comunicar com nenhuma outra pessoa, eu posso achar que eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Mas quando eu vou me relacionar com outra pessoa, algum trabalho que eu vou fazer, que eu vou me relacionar com outras pessoas, as diferenças começam a aparecer. Então, as minhas dificuldades de relacionamento, de comunicação, começam a aparecer. As pessoas percebem isso, não é? Então, isso pode se tornar fonte de aprendizado para mim. Então, como que eu aprendo de mim mesmo? Das minhas qualidades e das minhas dificuldades, das minhas luzes e das minhas sombras. Então, como eu me torno aprendiz de mim mesmo? Então, eu preciso estar atento para, na minha atuação no grupo, eu perceber que impacto eu causo nas outras pessoas. Como que eu posso, o que que eu preciso mudar em mim para melhor contribuir com o grupo, né? Então, isso tem a ver com autodesenvolvimento, esse olhar para si, né? Então, o que que eu preciso, o que que eu vejo em mim que contribui com o grupo, que eu preciso reforçar? O que que eu vejo em mim que dificulta o trabalho no grupo, que eu preciso melhorar, mudar e desenvolver? Então, o grupo só se desenvolve se os indivíduos trabalham no seu autodesenvolvimento. Senão a escola não vai se desenvolver. Se a gente tem um conflito, se a gente tem uma dificuldade de relacionamento, se a gente tem divergências, a gente não vai superar isso se cada um olhar para o seu desenvolvimento. Porque se tem uma dificuldade, um problema no relacionamento, o relacionamento o que que é? São pessoas que se relacionam. Então, se o relacionamento não está legal, não está adequado, é porque a forma como as pessoas atuam não está funcionando bem. Então, cada pessoa precisa mudar a sua forma de atuar. Então, isso implica em olhar para si, para o autodesenvolvimento, não é? Então, falar de gestão colaborativa, para trabalharmos com gestão colaborativa, nós temos que olhar o tempo todo para todos esses aspectos aqui. Nosso propósito comum, a estrutura de gestão, como é que nós distribuímos tarefas e responsabilidades entre nós, que tem a ver com autogestão, os processos colaborativos de reuniões e tomada de decisão, feedbacks também, habilidades relacionais, escuta, confiança, conversas francas e respeitosas, comunicação não violenta, por exemplo, né? E o autodesenvolvimento. Então, resumindo tudo, né? Vou trazer esses últimos slides aqui para fechar esse assunto. Então, a estrutura de gestão tem a ver com essas perguntas aqui, né? Que grupos devem existir na escola? Qual o propósito de cada grupo? Quais são os papéis e responsabilidades dentro do grupo? Quais são os limites de atuação, de autonomia e relacionamento com os outros grupos?
né? E tudo isso tem a ver com autogestão. Então, a autogestão tem a ver com isso, a distribuição de responsabilidades, né? Ter clareza disso. Os processos colaborativos, que é como funcionamos como grupo, tem a ver com isso que a gente já falou aqui, reuniões produtivas e engajadoras. Como é que a gente faz uma reunião que seja produtiva e ao mesmo tempo engajadora, né? Que ela termine dentro do tempo. Muitas vezes, fenômenos comuns, né, em grupos assim, querem trabalhar de forma colaborativa, que as reuniões são muito longas, né? Então, nós temos na pauta da reunião 5 tópicos, 5 temas para conversarmos. E 2 horas de reunião. E às vezes a gente já passaram-se 2 horas e meia, ainda estamos, né, no terceiro tema. E isso é muito comum de acontecer. A gente se perde, fica muito tempo em alguns temas e a gente não consegue avançar. Aí fica, e poucas pessoas falando, participando, isso fica muito cansativo. E as pessoas não se engajam, né? Então, como é que a gente faz uma reunião que seja ao mesmo tempo que aconteça dentro do tempo esperado, que a gente consiga resolver os temas que nós temos para resolver, dentro do tempo que nós temos, e que as pessoas se sintam motivadas, mobilizadas, engajadas, né? Outro processo colaborativo importante, né? Fazer roda de conversa, formação de imagem. Como é que imagem que nós temos de tal? Temos uma situação tal na escola, um problema. Por exemplo, estamos com dificuldade financeira, precisamos captar mais recursos financeiros para a nossa escola. Vamos fazer uma roda de conversa para formar uma imagem? Como é que nós vemos nossa realidade financeira hoje? Que isso vai nos trazer insights, ideias novas, né, criativas para lidar com essa questão? Então, faz uma roda de conversa, uma formação de imagem. Formulação de acordos e compromissos, né, que tem a ver com tomada de decisão colaborativa. Como é que a gente faz rotinas de avaliação e feedbacks de desenvolvimento entre nós? Como é que a gente cria um ambiente onde nós damos e recebemos feedbacks? Se nós queremos nos desenvolver como escola, é fundamental nós criarmos espaço de conversa e de feedbacks, né? Onde todo mundo sente a vontade de falar, de dar e receber feedback, né? E o feedback não como um instrumento de, de expressar, de descarregar a raiva em cima da outra pessoa, de punir a pessoa. Não, feedback como instrumento de desenvolvimento, né? Então, uma conversa de feedback deveria ter como objetivo o desenvolvimento mútuo. Então, como que faço uma conversa de feedback de maneira que eu e a outra pessoa, que ela se torne um instrumento de desenvolvimento tanto para mim quanto para outra pessoa, não é? Então, com esse foco do aprendizado, como é que a gente aprende junto, a trabalhar junto, a nos entendermos juntos, não é? E facilitação de processo, como é que a gente facilita processos em grupo? Então, isso tem a ver com processos colaborativos. Habilidades relacionais, como nós nos relacionamos entre nós, né? Então, escuta empática, conversas francas e respeitosas, lidar com conflitos, confiança, cultura de paz. E o autodesenvolvimento, como aprendemos de nós mesmos, como eu me torno um aprendiz de mim mesmo. Isso tem a ver com vulnerabilidade, por quê? Tem a ver com isso de que o quanto nós temos né, é natural isso, nós temos uma tendência de esconder as nossas dificuldades, né? Aquilo que a minha a, a minha forma na minha forma de ser, né, tem aspectos agradáveis, positivos, né, que contribuem, tem aspectos mais dificultosos, né? E nós temos uma tendência de esconder essas partes mais difíceis da nossa personalidade, né? E a gente esconde até da gente mesmo, a gente não quer olhar, a gente mesmo não quer olhar. Por exemplo, eu fiquei com raiva em tal reunião e fiquei com muita raiva e gritei com alguém. E a reunião ficou péssima. Mas eu nunca quero falar sobre isso. Nem quero olhar para isso, né? Então, como que se eu quero aprender de mim mesmo, eu preciso olhar para isso, não é? E preciso ouvir dos outros. Como é que isso impactou nos outros? Isso é me expor, né? Isso é me abrir, me vulnerabilizar, né? Então, o autodesenvolvimento exige isso, que eu me torne mais vulnerável diante do grupo, né? Mas não é só eu, cada pessoa. Então, se é claro, se é só eu que vou, aí é muita ingenuidade, né? Eu vou me apresentar, mostrar minhas fraquezas para todo mundo e todo mundo vai me achar uma pessoa muito ruim, né? Não, como grupo, como é que a gente constrói uma relação onde todos nós nos sentimos à vontade de nos expormos para que nós possamos ver uns dos outros, nossas luzes e nossas sombras, e assim a gente pode apoiar-nos mutuamente no nosso desenvolvimento, né? E o papel das emoções, eu falei da raiva, tem medo, tristeza, né?
papel das emoções é muito importante dentro disso. O protagonismo, né? Então, em vez de eu ficar só me vitimizando, reclamando, mas na escola sempre tem tal problema, não, mas porque também as famílias não fazem não sei o quê, porque os professores também, né? Porque o governo, e a gente está sempre culpando alguém. Então, também faz parte do autodesenvolvimento. Qual que é a minha responsabilidade nisso? É me trazer como protagonista da situação. E aprender de mim mesmo. E um instrumento que ajuda muito nisso, dentro do âmbito da antroposofia, também é o desenvolvimento biográfico, né? A gente olhar para a nossa biografia, uma das formações que eu tenho na antroposofia é de aconselhamento biográfico, né? Então, como que a gente olha para a nossa biografia, né? Desenvolve esse olhar para a nossa própria biografia, de forma a nos compreendermos melhor, a nos aceitarmos melhor e entendermos, né, por que que eu atuo de tal maneira, de onde vem, a forma como eu sou, e o que que eu preciso mudar em mim, né? Então, o desenvolvimento biográfico é fundamental nisso. Muito bem, já falei muito, gente. Agora é com vocês. O que que vocês... Comentários, perguntas? Posso? Pode. Olá, boa noite, posso? Eu quero agradecer imenso, Beto, esta oportunidade. Meus colegas do curso Waldorf ainda estão em processo de crescimento, porque ainda não encontrei o meu caminho para entregar o meu trabalho. Pronto. Eu vou-me apresentar, sou professora de primeiro ciclo no público, em Portugal, pronto, aqui no Conselho de Mafra. No entanto, esta palestra fez-me lembrar um, um residencial que nós fizemos, em que realmente esta parte de organizar a escola e perceber o que é necessário e o mediar e haver o mediador, e eu adorei realmente aquilo que foi feito, e realmente nós precisamos disto. E todos nós erramos, e na nossa realidade de reuniões às vezes é mesmo isto, é muitos temas para abordar e a coisa fica muito pela rama, não é? E depois há a questão também que falou da discussão e os assuntos não se desenvolvem. Nós em Portugal dizemos pescadinhas de rabo na boca, e é bem verdade. É por aí. Eu estou aqui também no sentido de aprender um pouco e levar aquilo que está a nos oferecer também onde estou, porque acho que fazemos a diferença onde estamos, e melhorar um pouco também os nossos defeitos. Hoje eu vou contar, e achei graça, vou contar só uma pequena situação. Hoje tive a reunião e estávamos a distribuir tarefas, por exemplo, quem arrumava aqui, quem fazia ali e tudo mais. E há um espaço onde nós arrumamos o nosso material escolar, pronto, no final do ano, tudo, pronto. E a colega estava a perguntar, a coordenadora da escola, quem é que iria lá fazer essa tarefa. Em tempos eu assumi o compromisso, e ia eu e arrumava ao meu modo, é mesmo isto, tomamos aquilo como nosso e arrumamos ao nosso modo. Mas a colega veio para a escola e ela tomou, claro, como responsável da escola, também essa tarefa. Às páginas tantas na conversa pensei assim, não vale a pena eu estar aqui a discutir que eu arrumava melhor ou ela veio, não arruma, não é por aí. Então, mas se é preciso arrumar, diz-me tu qual é a tua ideia, o teu plano de arrumação, como é que tu vamos assim dizer, desenha o teu plano de arrumação para podermos ajudar e ninguém ficar chateado com isso, pronto. E se vale o que vale, mas é mesmo aquilo tudo o que disse. Eu agradeço imenso. Estamos cá para aprender mais um pouco. Obrigada. Bom, obrigado, Florinda. Olá, Beto. Oba. Uma questão. Eu estava a ouvir falar da roda de conversa e depois estava a pensar no tema da nossa escola, porque muitas vezes nos surge, se os pais se envolvem demais, não é? Também temos que estabelecer aqui na nossa escola os limites de cada grupo. E neste momento sabemos que também temos que definir bem os limites de cada grupo, incluindo o grupo dos pais, não é? Quanta intervenção é que eles podem ter na escola, não é? Qual o grau de mudança que eles conseguem ter na escola?
E então tu deste um exemplo nesta roda de conversa que se existisse um problema financeiro, fazia-se um tema, não é? E construía-se uma imagem. Eu estava a pensar, na nossa escola muitas vezes também falamos, ok, vamos tentar mudar então este nosso modelo financeiro baseado apenas nas mensalidades, não é? Como é que vamos conseguir mais capital, mais rendimento para não estarmos sempre a contar o dinheiro ao fim do mês? E depois pensei, esta roda de conversa para alguém que pudesse falar sobre o tema, por exemplo, de um problema financeiro, seria uma série de pessoas escolhidas por quem está a gerir a escola e então fazer-se essa roda de conversa? Ou seria uma roda de conversa aberta a toda a comunidade? Eh, Percebes a minha pergunta? A Sim, tal história do limite de intervenção dos pais, se sim, devemos escolher as pessoas com capacidade sim, ou se todos devem entrar nesse processo sim, colaborativo da escola. sim. Então, para a tomada de decisão, funciona melhor com um grupo menor, tomar uma decisão importante. Então, a pergunta é quem deve participar na tomada de decisão. Então, é quem lida com aquele tema dentro da escola. Não precisa juntar a escola inteira para determinar um assunto que é do aspecto pedagógico, por exemplo, que está no âmbito mais dos professores mesmo, não é? Então, isso tem com tomada de decisão. Agora, quando eu falei de roda de conversa, de formação de imagem, quando a gente toma uma decisão, um grupo pequeno, também a gente faz uma rodada inicial para formar uma imagem comum. Isso é importante na tomada de decisão. Mas o exemplo que eu quis trazer da roda de conversa é para assuntos mais amplos para a comunidade escolar como um todo, né? Então, por exemplo, quando começou a pandemia, aqui no Brasil, imagino que é em Portugal também, no mundo todo, foi uma questão que envolvia todo mundo, né, na escola inteira. Então, temos aula presencial, temos aula online, não temos aula nenhuma, paga-se a mensalidade, não paga-se os salários, como ficam, né? Então, são várias questões que surgiram. Então, é importante que tenha um grupo que tome decisões. Não dá para tomar uma decisão desse nível, tão complexa, com todo mundo. Mas, para o grupo responsável tomar decisão, é importante ele entender o que vive na comunidade escolar como um todo. Não é? Senão o grupo toma uma decisão que não contempla o que outras pessoas pensam sobre aquilo. E aí Uhum, vai fazer a decisão e vira uma polêmica tremenda. E vira uma briga na escola enorme. Isso aconteceu em várias escolas que eu conheço. Então, é muito saudável uma questão complexa que envolve a escola como um todo. Por isso eu citei o exemplo de uma questão, se tem uma crise, um problema financeiro na escola. Vamos convidar toda a comunidade escolar e vamos ouvir o que cada um pensa sobre isso. A gente não vai tomar decisão. Então, uma roda de conversa para formação de imagem não é para tomar decisão. É só para uhum, escutarmos uns aos outros o que vive em cada um sobre aquele tema. Então, eu costumo fazer assim: qual a sua percepção sobre a questão financeira? Por exemplo, questão financeira. Cada um vai falar qual a sua percepção sobre a questão financeira da escola hoje. O que que você percebe? Que elementos você enxerga que você percebe? E como você se sente com relação a isso? Ah, então uhum, eu posso falar assim: olha, eu vejo que os salários estão muito baixos dos professores, mas ao mesmo tempo os pais estão com dificuldade de pagar as mensalidades. Então eu vejo essas questões e eu me sinto muito impotente de como resolver isso. Por exemplo, vamos ver outra pessoa. E aí cada pessoa traz. Então todo mundo fala algo, mas a gente não discute. Uma roda de conversa não tem tá certo, tá errado, é bom, é ruim, é melhor, é pior, concordo e discordo. Não tem nada disso. uhum, Vamos colocar uma ideia ao lado da outra, não uma ideia contra a outra. A pessoa trouxe uma ideia, uma percepção, vamos escutar, acolher e agradecer. Obrigado. O que pode acontecer, não ficou muito claro, João. Peraí, o que você quis dizer com tal coisa? Aí você esclarece melhor. Ou por que que você diz que está tendo um problema tal? Né? Explica um pouco melhor. E aí você vai trazer as suas percepções. E pronto, e vamos ouvir. Uma ideia ao lado da outra. Vamos ouvir. E aí, essa rodada
Então, por exemplo, digamos que tenham 40 pessoas numa reunião dessa, né? Se cada pessoa fala 1 minuto e meio, 1 hora de conversa. Vamos dizer que 1 hora e meia, vai, 1 hora e meia de reunião, né? Cada pessoa tem 2 minutos para falar. Vai dar pouco mais, quase um pouco menos de 1 hora e meia. Aí tem um grupo, vamos dizer que há um grupo de 5 pessoas que são as pessoas que vão tomar a decisão mesmo sobre aquele aspecto. Esse grupo de 5 pessoas toma nota de tudo que é falado. Anota tudo. E aí, no final, traz uma imagem. Olha, então, ouvindo o que vocês trouxeram, nós fizemos uma síntese aqui. A imagem que ficou é tal. E apresenta essa imagem. E termina, acabou a reunião. Não é? Então, eu costumo dizer o seguinte, numa reunião dessa, cada um de nós chega na reunião, cada um de nós tem uma percepção específica daquela realidade, né? A realidade financeira da escola é uma só, não é? Tem várias nuances, mas né? São as questões financeiras da escola. Eu percebo alguns aspectos disso. Outra pessoa percebe outros aspectos. Alguns aspectos incomuns com aquele que eu percebo e outros diferentes que eu não tinha percebido ainda, não é? Então, cada pessoa tem uma percepção limitada e individual daquela realidade única, comum. Uma realidade comum, mas eu vejo um aspecto individual limitado. Então, no final dessa roda, a ideia é que todos nós, que a gente saia dessa conversa com uma imagem mais ampla e mais comum da nossa realidade comum. Então, se a gente entra com uma realidade, uma percepção mais individual e limitada, sai com uma percepção mais ampla e comum. Então, isso tem um ganho muito grande na escola. Se nós olhamos, puxa, né, consigo entender agora o ponto de vista diferentes. A gente forma uma imagem mais ampla, não é? Então, só isso já tem um efeito sanador em todo o grupo. Aí, depois disso, o grupo pequeno traz essa síntese, né? A imagem ampla, comum, e termina a reunião. Aí, esse grupo pequeno, se é o caso, né, de tomar uma decisão, às vezes a gente faz roda de conversa só para contemplar a realidade comum, pronto. Mas quando há algo que exige uma decisão a ser tomada, então tem um grupo menor que vai ficar responsável por isso. Então, esse grupo menor depois vai se reunir, só aquelas poucas pessoas, e vão tomar uma decisão levando em consideração o mais possível essa imagem que foi trazida, as percepções de cada pessoa do grupo. Então, é um grupo pequeno que é responsável pela decisão. Mas ele não vai tomar uma decisão baseada só no que eles acham, mas vai ser baseado no que vive na comunidade como um todo. E claro que né, não vai contemplar todas as vontades diferentes. Pode ser que tenham percepções muito divergentes, não é? Mas vai ser mais próximo do todo do que se aquele grupo tomasse a decisão sem ouvir todo mundo. Então, isso Vai alargar o ponto de vista, não é? alarga muito o ponto de vista. Então, a decisão acaba sendo muito mais acertada. E não só isso. Então, isso tem alguns benefícios, né? Como eu falei, só a rodada em si já tem um efeito curador no social, no grupo. E a decisão tende a ser mais acertada e as pessoas tendem a se envolver mais e se sentirem mais corresponsáveis da decisão. Olha só, vamos imaginar duas situações. O grupo pequeno responsável pela decisão toma a decisão sem ouvir ninguém. Ele se reúne e toma uma decisão. Outra situação. O grupo faz uma roda de escuta com todo mundo, 40 pessoas, ouve todo mundo e depois se reúne e toma a decisão. Vamos dizer que, coincidentemente, nas duas situações a decisão fosse igual. Mas, na segunda situação, daria muito mais certo, porque as pessoas se sentirem envolvidas e corresponsáveis. Na primeira, porque assim, digamos que eu entrei nessa reunião, eu não sou do pequeno grupo que vai tomar a decisão, mas eu fui convidado para a reunião. E eu tenho uma ideia diferente do de outras pessoas. E na conversa, ao ouvir todo mundo, eu também me conecto com essa imagem mais ampla. Então, quando surge uma decisão, por mais que seja uma decisão diferente daquilo que eu esperava no começo, antes da reunião, quando acaba a reunião, eu vejo aquela decisão e falo, poxa, faz sentido para aquela imagem que nós colocamos juntamente, né? Agora, se não há essa roda de escuta, e eu tenho uma imagem diferente daquilo que foi decidido,
eu vou reclamar, eu vou brigar, eu vou falar, como vocês tomaram essa decisão, nem me escutaram, não concordo, acho um absurdo, vocês são ditadores, vocês falam que isso aqui é uma associação, mas na verdade não é associação nenhuma, é autoritarismo. O resultado muitas vezes é esse, né? E Uhum. ter esse esforço de fazer uma reunião, uma rodada de escuta com um grupo maior, traz muitos benefícios, né? Vale a pena. Roberto, posso? Claro? Estefânia, nós temos uma associação aqui no norte de Portugal e estamos também a iniciar o projeto educativo de Competencia Waldorf e tivemos a oportunidade de juntar um grupo de pais e de fazer essa roda e de escuta ativa. E isto para dizer, João, foi maravilhoso porque houve um conjunto de ideias que para nós como administração não surgiriam nunca. Uhum. E que os pais, por outras experiências educativas, por outras instituições pelas quais passaram as suas crianças, trouxeram tantas ideias boas sobre a parte financeira, de como articular e como arranjar mais financiamento para a associação e para a escola, que nós no início da reunião não tínhamos de todo como referência. Uhum. E, portanto, foi muito positivo pelo facto, eu apontei uma lista imensa de ideias, e eles próprios já se envolveram e disponibilizaram para aportar continuidade nessas ideias. E há uma reunião agora que vamos fazer no final de julho para eles trazerem aquilo que foi a ideia que tiveram, os contactos que fizeram para conseguir. Foi espetacular, eu não estava nada às expectativas, e nós, como associação, conseguimos aportar um conjunto de ideias maravilhosas para arranjar mais soluções de financiamento, para não andarmos sempre também com a corda ao pescoço, como quase todas as escolas Waldorf andam ao final do mês para pagar devidamente. E por isso é que funciona mesmo muito bem. Não vão aportar nada, porque são só pais e só têm esse papel a desempenhar. E eles trazem muitas vivências de experiências de familiares, de outras instituições, de outras associações, que enriquecem muito a possibilidade de soluções financeiras ou pedagógicas até. Apesar da pedagogia ser do âmbito dos professores, muitos deles tinham vivências em antroposofia, cursos em antroposofia e conseguiram aportar também nessa dimensão muita. São pessoas muito ricas, todo ser humano é muito rico na sua vivência, se a gente lhe der a hipótese dele poder explorar e poder manifestar essa vivência. Isto para dizer porque funciona, Excelente. não é só, Muito não é obrigado. só discutir. Muito Obrigada. obrigado. Então, é interessante isso, né? Que assim, o primeiro benefício mais evidente é isso que a Stefania trouxe primeiro, né? Aumenta muito a riqueza de possibilidades da decisão que você vai tomar. E isso que ela falou, né? Você vai criando uma rede de pessoas engajadas. A pessoa trouxe suas ideias, foi escutada, percebeu que as ideias foram acatadas. A pessoa se envolve, ela quer contribuir, ela quer fazer acontecer. Isso muda tudo, né? Muito obrigado, Stefania. Muito bem, eu coloquei aqui no chat, para quem não conhece ainda a Colaborar, eu coloquei o site da Colaborar aí, coloquei também o Instagram e o meu WhatsApp também, tá? Então, quem quiser fazer contato comigo, fiquem à vontade. Muito bem, mais alguma pergunta, algum comentário? Eu falei disto, mas tinha uma pergunta para fazer, Roberto. Desculpe, não quero monopolizar o tempo, Pode falar. porque isto trata-se muito do meu desenvolvimento pessoal e da minha compreensão de como chegar lá. Porque entre o comando e controle, que é o que nós temos na escola pública normalizada, e a autonomia e colaboração, parece que vai um grande passo, não é? Mas vai um passo pequenino e eu acho que é um clique que tem que dar dentro de nós. E eu sei que eu quero, só que não consigo passar para nós querermos se não houver outros eu quero, não é? E Sim. esse é o problema no caso da antroposofia e da pedagogia Waldorf, de encontrar um grupo. E a minha pergunta é essa: como é que se consegue encontrar um grupo de eu quero para podermos passar ao nós queremos? Uhum. Então, né, como que a gente encontra um grupo? Tem que buscar pessoas com afinidades, né? Né, no seu caso, você relatou, isso que você relatou dessa reunião que você fez, já não é um grupo que quer a mesma coisa? Sim, sim, sim. Não estou a falar por causa da associação, estou a falar a nível pessoal. Ah, na vida de maneira geral?
na vida de maneira geral? Uma ótima pergunta. Como, né? Bom, conversando com as pessoas, se abrindo, escutando, para identificar compatibilidades, afinidades, né? Se a gente se movimenta, né? Se coloca em movimento, por exemplo, eu me interesso por, não sei, vou falar algo aqui, eu me interesso por sustentabilidade ou regeneração ambiental. Então, eu vou procurar, né, pessoas que estão relacionadas a esse tema, participar de encontros, cursos, né? E vou procurando encontrar as pessoas com quem eu possa me identificar. Não sei se tem a ver com o que você perguntou, Stefania. Tem. É o colocar em movimento em direção dos nossos valores, àquilo que nós acreditamos e podermos encontrar outras pessoas que têm os mesmos valores ou semelhantes para poder este processo do eu quero passar a nós queremos numa parte social. Ok, Perfeito. obrigada. Isso mesmo. Legal. Muito bom. Mais alguma pergunta? Comentário? Sim, nós queríamos colocar aqui só mais uma questão que na nossa escola nós sentimos essa necessidade das pessoas de serem ouvidas. Elas vão colocando questões e perguntando o porquê disto, o porquê daquilo. Mas eu sinto que a dificuldade é conseguir juntar as pessoas, porque depois tentamos fazer reuniões e há palestras e há assembleia e depois há meia dúzia de pessoas ali que não aparecem no momento em que é para ser falado e ouvido, mas ao Sim. mesmo tempo querem estar ativos, não é? E então acho que esta é a grande dificuldade, encontrar esse momento onde as pessoas conseguem estar presentes todos e conseguirmos ouvir-nos mutuamente. Mas já não somos uma organização, uma associação pequena, não é? Já somos assim maior e, e encontrar a disponibilidade das pessoas para além do horário de trabalho Sim. não tem sido nada fácil. Sim. Não. Então, olha, esse é um drama atual, né? Muito contemporâneo, não é? Tá todo mundo exaurido, não é? Muito cansado, muitos compromissos, muitas atividades, um pouco tempo disponível, né? Tem trabalho, família, muitas questões na vida. Então, isso é uma situação bem desafiadora. É, e o que a gente pode fazer para contribuir, né, para atenuar esses problemas, para favorecer que possa acontecer, esses encontros possam acontecer? Uma coisa vamos fazer uma palestra. Vamos fazer uma consulta para a comunidade inteira? Quais são os temas? Sei lá, coloca lá algumas possibilidades de temas e faz uma consulta. Cada pessoa escolhe quais são os 3 temas que vocês mais gostariam de escutar, de conversar sobre. E aí pronto, depois a gente... Então, na escolha do tema, já vamos envolvendo a comunidade. Vamos marcar uma data e um horário. Envolve a comunidade. Tem tais possibilidades. Vamos ver o que a maioria prefere. Então, as pessoas já vão se envolvendo na construção da própria, né, palestra ou reunião, né? Querendo fazer uma roda de escuta, né? Então, a Marta começou falando, as pessoas, há uma necessidade de escutar. Todos nós temos necessidade de sermos escutados. Talvez seja uma das maiores necessidades que nós temos, é muito grande, assim, de sermos vistos e escutados, reconhecidos, considerados, né? Muitos traumas nossos têm a ver com isso, muita dificuldade de relacionamento nosso tem a ver com isso. Então, essa necessidade num grupo é muito comum. Então, a gente precisa abrir espaço de escuta, não é? Então, ok, mas vamos conversar sobre o quê? Faz uma consulta para a comunidade, né? Olha, quais são os temas que... Aí, sugerem alguns temas. Desses temas aqui, quais são os temas que vocês acham importantes nós fazermos uma roda de escuta? Uma conversa sobre isso, que vocês gostariam de participar. Vamos ver, quando que vamos fazer isso? Consulta, legal. Aí marca a data. Então, um primeiro passo é a escolha do tema e a definição do horário de uma forma coletiva. E um segundo passo é como fazer o encontro em si. Se é um encontro em que poucas pessoas falam, outros só escutam, isso é muito desinteressante. Então, a pessoa já está com o seu horário muito difícil, muitos compromissos
e está difícil de poder participar de algum encontro na escola. Aí consegue, faz um sacrifício e vai para a reunião. E chega lá, uma conversa cansativa, chata, que ele nunca nem é envolvido em nenhum momento, não vai nunca mais, né? Então, também como que a gente conduz essa reunião, né? De realmente, de fato, dar espaço de escuta, precisa ter um facilitador, né? Então, quem da escola tem mais habilidade de facilitação? Poxa, o que que essa pessoa pode desenvolver para, né, onde ela pode aprender, né, desenvolver mais algumas habilidades de facilitação? E vai treinando, vai facilitando as reuniões, pega feedback no final, como é que foi, o que que precisa melhorar para fazer uma facilitação melhor? E cada vez vai melhorando, né? Então, isso é muito importante, né? Fazer a escolha em si do tema colaborativo e a condução da reunião de uma forma adequada, onde as pessoas se sentam escutadas e que possam se engajar e se envolver. Ou seja, isso é o que nós podemos fazer, né? Mas, além disso, a gente tem que ter perseverança, porque, né, se tem 200 famílias na escola, isso, no Brasil também acontece isso. Tem 200 famílias na escola, você faz uma reunião, vem 15 pessoas. É assim, a próxima vai ter 15 de novo. Tem que perseverar e fazer. Aos poucos, quem sabe, se as pessoas veem valor, se sentem escutadas, se sentem envolvidas, isso tende a crescer. O número de pessoas tende a crescer. Mas se as pessoas acham chata, cansativo, não estão envolvidas, vai minguando, não é? Então a gente tem que começar, tem que ter iniciativa, tem que ter coragem de fazer, tem que perseverar e tem que fazer de uma forma que as pessoas se sintam envolvidas e participantes. Aí, e com essa expectativa de que aos poucos, persevera, insiste. E aos poucos, né, na esperança de que isso vai crescer. Mas não é fácil, não. Não. Muito bem, gente. Então, chegamos no nosso horário. Alguém quer falar algo mais ainda? Antes de fecharmos? Diga, alguém levantou a mão. Sim, boa tarde, Beto. Então, se tu falaste de onde gostaríamos de chegar, e suponho que precisamos de tempo para chegar lá. Mas como eu faço em 2 semanas para reuniões entre 2 grupos de trabalho, para trazer esses temas sem explicar o que tu explicaste e sem ter o tempo de trazer um formador. Qual seria a tua sugestão para curto prazo e para longo prazo também? Como levar uma escola ou uma associação ao que tu explicaste? Então, olha, no longo prazo é isso, olhar para esses 4 aspectos e ir trabalhando assim, não tem um que é primeiro, não tem assim, são todos ao mesmo tempo. Então, onde que a gente começa? Aonde está doendo mais? Aonde está mais difícil, né? As reuniões não estão boas, vamos tentar melhorar as reuniões? Ah, não temos clareza de papéis e responsabilidades, vamos trazer clareza para isso, né? Então, vai atuando assim. No curto prazo, nessa sua demanda daqui 2 semanas, então, o que eu posso fazer é dar algumas dicas de facilitação, né? Primeira coisa, envolve as pessoas dos 2 grupos para definir a data, o horário, né? Quanto mais as pessoas são envolvidas, a tendência é que elas se sintam mais à vontade de participarem, né? De contribuírem. E durante o encontro, umas dicas de facilitação, assim, faz rodadas. Então, uma rodada é, então, vamos discutir tal tema. Vamos fazer uma rodada? Cada pessoa fala o que pensa, o que percebe sobre isso. Quais são as suas percepções? Tá. Uma pessoa fala aquilo que eu falei antes, não discute, não tem certo ou errado, bom ou ruim, melhor ou pior. Escuta um, escuta outro, escuta outro. Fez uma rodada. No final, faz uma síntese do que nós ouvimos. Ok, a partir dessa imagem, o que nós achamos adequado fazer? Né? Então, faz rodadas, isso é muito poderoso e dá espaço de escuta para cada pessoa. Mas o contraponto disso, cuida do tempo. Cuida do tempo. Não, uma rodada, a primeira rodada já vai estourar o tempo da reunião inteira. Então, tem que chamar a consciência. Então, primeiro passo. Começou a reunião, eu gosto de fazer assim. Vamos fazer alguns acordos entre nós. Para o bom andamento da nossa reunião, acordos importantes que nós temos que fazer entre nós.
Um deles é participação ativa. O segundo é abertura e respeito a ideias diferentes das outras pessoas, né? Escuta atenta, ativa, né? Com abertura e respeito. Um outro ponto é confidencialidade. O que nós falarmos aqui fica entre nós. Não sai, claro, se é um assunto que não exige confidencialidade, não tem problema, né? Mas às vezes tem assuntos que são mais delicados e que a pessoa não vai sentir a vontade de falar se souber que alguém do grupo pode falar para fora depois, não é? Então, dependendo da situação, pode ser importante ter o acordo de confidencialidade. E o tempo, o uso do tempo. Então, esses são os acordos básicos, assim, o uso do tempo. Então, é importante que todo mundo fale, mas nós temos tanto de tempo para todos falarem. Então, é importante que todos falem. Portanto, cada um tem que falar, mas tem que cuidar para não falar muito, senão falta tempo para os outros também falarem, né? Então, essa consciência do tempo. Então, olha, é importante todo mundo falar. Então, fala o que você percebe, o que você pensa sobre isso, mas seja objetivo, sucinto. Porque se você se alongar demais, nós não vamos conseguir escutar todo mundo de forma adequada. E aí, isso são os acordos. E aí, na condução da reunião, isso, fazer rodadas e cuidar do tempo. Sempre cuidar de duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem alguém que não está falando nada? Então, chama a pessoa para falar, né? Então, por exemplo, Luciana, queria te ouvir, você não falou nada sobre esse tema ainda. O que que você acha? Né? Ou, se a pessoa está falando demais, você pode falar assim, fulano, você consegue, né, eu estou preocupado com o nosso tempo aqui, você consegue trazer em uma ou duas frases no máximo, conseguir fechar o que você está querendo trazer para o grupo? Você consegue, em uma ou duas frases, concluir o que você está trazendo? Porque senão já está há muito tempo com a sua fala, pode ser? Se faz o combinado no começo da questão do tempo, então é mais fácil de quem está facilitando a reunião pedir isso. Porque fala, lembra que nós combinamos sobre o uso do tempo? Então você consegue terminar e ir aí em uma, duas frases para fechar, para dar tempo para os outros também poderem falar, né? Então esse cuidado de que quem não está falando poder falar e quem está falando demais segurar, deixar tempo para os outros, né? Tem que seguir com esse cuidado. Então, assim, bom, tem várias outras coisas, né? Mas, bom, algumas coisas importantes já para um começo já dá para colocar em prática. Tá bom? Obrigada. Nada. Muito bem, gente. Então, vamos fechar. Já é tarde aí em Portugal. Aqui no Brasil ainda é 5h38, está cedo, mas para você já está tarde, né? Então, obrigado pela presença. Boa noite, então. Bom descanso. Obrigada, Beto, Beto. muito obrigado. Obrigada, Nada. boa noite. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Um resto de bom dia. Tchau. Tchau. Boa Obrigado. noite. Obrigada. Carolina, um beijinho para si.